estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje vamos ter aula do nosso componente de Ciências Humanas. Vamos ter aula de Geografia para a turma do 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é a população brasileira. Vamos estudar um pouco sobre como se deu o crescimento da população brasileira, quais são os números, em que numeração está, quantos habitantes temos aqui no Brasil, quais são os estados mais populosos e os estados que possuem menos habitantes, e também em que colocação o Brasil está com relação a esses números, tá bem? Bem, para iniciar, o Brasil ele está no 5º lugar entre os países mais populosos, tá? Vamos ter aí, em primeiro lugar, a China, depois a Índia, Estados Unidos e a Indonésia, para só assim surgir o Brasil. E apesar de estar em 5º lugar, o Brasil ainda assim é considerado um país que não tem tanta população assim. Porque, por exemplo, a China possui 1,3 bilhão de habitantes. Já o Brasil atualmente está mais ou menos na faixa de 200 milhões de habitantes. Então, se formos fazer uma comparação entre Brasil e China, realmente o Brasil não é um país tão populoso assim. E aqui eu trouxe para vocês o mapa do Brasil e mostra a densidade demográfica do nosso país. Vamos observar bem a legenda. Sempre que você encontrar algum mapa, você preste atenção bem na legenda para a gente poder entender o que é que está acontecendo. E aqui a gente vai ver a questão das cores. A cor mais forte, o azul mais escuro, representa os lugares que têm maior número de população. E aí, à medida que esse azul vai ficando mais claro, nós temos os lugares com a população menor. E aí você observa, ó, lá na região norte, temos aí o lugar com menos população, com relação ao sul, que tem mais de 10 milhões de habitantes. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes quais são esses estados que têm mais pessoas habitando, tá? Mas antes disso, como é que se deu a formação da população brasileira? Como é que se iniciou? Essa história vem lá de antigamente e tem relação com a expansão marítima europeia, quando os europeus eles saíram para descobrir as terras, e com isso foi necessário trazer mais povos para o Brasil para trabalhar. Existiu uma época em que se faziam propagandas convidando as pessoas para vir ao Brasil. Assim, venham para o Brasil, aqui você vai ter mais oportunidades de vida, aqui você vai trabalhar muito, vai ganhar muito também. E aí as pessoas passaram a ter interesse em vir para cá. Quando chegaram aqui não foi bem isso que aconteceu, né? Mas a intenção realmente era trazer mais pessoas para cá. Que, como a gente já estudou em anos anteriores, aqui no Brasil tínhamos os indígenas, os europeus chegaram, trouxeram consigo os africanos e aí, com o passar do tempo, mais povos foram tragos para cá também. E em 1500 é quando os europeus chegam aqui às nossas terras. E em 1930 começa o processo de industrialização, de urbanização. Lembrando que urbanização é essa questão de você construir mais casas, construir mais indústrias e as pessoas saírem do campo e irem até a cidade para trabalhar. E a região sudeste é a região que nesse período apresentou mais oportunidades de trabalho, mais indústrias, e as pessoas saíam do nordeste e iam até o sudeste em busca de trabalho. E olha só, isso começou em 1930, mas hoje, atualmente, 2022, ainda existem pessoas que saem do Nordeste e vão até a região Sul e Sudeste em busca de trabalho, porque são locais que têm muitas indústrias, que têm mais oportunidades. E muitas vezes no Nordeste ou no Norte não se tem tanta oportunidade assim de emprego. E as pessoas buscam sair, se mudar para poder melhorar de vida, trabalhar e estudar também. E aí a gente volta para um termo que a gente já usou em outras aulas passadas, que é o êxodo rural. Sair da zona rural
para poder ir para a zona urbana, para a área urbana, em busca de trabalho, em busca de emprego. E aí, nos anos 50, vai ter o desenvolvimento urbano, que as pessoas vão para a cidade e aí tem essa necessidade de construir mais casas e mais lojas. Tem um lado positivo nisso, mas também tem um lado negativo. Como o número de pessoas que saem da zona rural e vão para a zona urbana é muito grande, a construção de casas passa a ser meio que descontrolado. E aí vai surgir a questão de morar em favela, de não ter um saneamento básico, de não ter uma moradia digna para se morar. Porque esse fenômeno, esse deslocamento foi muito rápido. Então a cidade praticamente ela não teve estruturas para se reconstruir. Foi tudo feito muito rápido e as pessoas acabaram não tendo um lugar digno para morar. E isso também acontece atualmente. Casas que são construídas em locais que não são adequados, como por exemplo, perto de rios. E aí quando se tem uma chuva muito forte, quando se tem uma enchente, essas casas acabam sendo levadas com a força das águas. E pessoas que acabam morando em regiões que não são tão adequadas, que não têm um terreno adequado para morar. E aí aqui no Brasil, infelizmente, o número de pessoas que vivem em condições, em lugares que não são adequados, é bem maior do que o número de pessoas que vivem em uma cidade adequada. E teve até uma construção na época, a construção de Brasília, que ela foi uma cidade planejada. Diferente das outras cidades do nosso país que simplesmente foram acontecendo, eram vilas e aí foram se tornando povoados, para depois virar cidade, de acordo com o número de pessoas que chegaram. Brasília ela foi uma cidade planejada, para ter todo um saneamento, mas como também foi um local que prometeu muito emprego, que prometeu uma vida melhor, as pessoas em massa passam a se deslocar para Brasília em busca de uma vida melhor e também fica um local bastante povoado. E nos anos 60, vamos ter a presença da mulher no mercado de trabalho. E o que é que isso tem relação com a população brasileira? Quando as mulheres não trabalhavam, quando elas não tinham esse direito, quando elas apenas podiam ficar em casa, a taxa de natalidade está relacionada ao nascimento de mais crianças era bem maior. O Brasil crescia cada vez mais em números, pois mais crianças nasciam. E a partir do momento que a mulher passa a poder trabalhar, que ela é inserida no mercado de trabalho, a taxa de natalidade ela vai cair. Porque as mulheres vão estar ocupadas trabalhando, elas já vão ter aí a sua profissão, vão ter o seu direito. Isso aí está relacionado também ao voto, a poder falar, o que antes era proibido. A mulher antigamente era vista apenas como a dona do lar, que tinha que obedecer, que tinha que ficar em casa. E atualmente isso foi mudado, né? Direitos são iguais, independente de ser homem ou ser mulher, todos têm o direito de trabalhar, direito ao voto, o direito de se expressar, de dar a sua opinião. Então, a população brasileira, ela vai ter esses vários fatos históricos que modificou o número de crescimentos dos seus habitantes. Em 1500, muitas pessoas vêm para cá, muitos imigrantes vêm para cá, e aí, 1930, industrialização, urbanização, mais empregos, convites de pessoas para vir para cá. Anos 50, as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Anos 60, a presença da mulher no mercado de trabalho e outros fatores também que aconteceu. Agora observem bem esse gráfico que eu trouxe para vocês, que é um censo que serve para fazer a contagem do número de habitantes. Esse censo foi até 2010, tá? E mostra o número de habitantes, o crescimento. Então veja bem, em 1870, a gente possuía mais ou menos ali 10 milhões de habitantes, bem pouquinho. E com o passar dos anos, essa linha vai crescendo, ou seja, o número de habitantes vai aumentando. E mais ou menos aí em 2010 a gente tem o quê? 190 milhões de habitantes. Então, olha só como cresceu, como o nosso país passou a ter mais habitantes.
E como é que está atualmente a nossa população? Como eu comentei com vocês, o último censo, a última pesquisa do IBGE de 2010, retratou o seguinte número: 190 milhões 732.694 habitantes. Lógico que esse número ele está em constante mudança, porque a todo tempo as pessoas estão nascendo, as pessoas também, infelizmente, acabam morrendo. É o ciclo da vida, então esse número fica em constante mudança. E estima-se que em 2025 a população do Brasil terá 228 milhões de habitantes. Então a tendência é sempre aumentar, esses números de habitantes crescerem cada vez mais. E lembrando que a taxa de expectativa aqui de vida do nosso país é de 73 anos. Pode viver mais? Sim, também pode viver menos, mas essa questão de taxa também é calculado com pesquisas. Existe o IBGE que serve para fazer essas pesquisas. Um país, qual é a idade? Tem pessoas de qual idade que tem mais? Existem pessoas que estão nascendo em que região? Eles sempre fazem essa pesquisa para poder ter essa base de estudos. E agora eu trouxe para vocês com relação à região. Observe esse gráfico em forma de pizza. O que é que ele mostra? Ele tem as 5 regiões e o número de população de cada um deles. E a gente observa que a região sul, que está na cor verde, é a que tem o maior número. Lembram que na região sul tinha essa questão da industrialização, da oportunidade de emprego? Então, atualmente, também é uma região que é muito habitada, porque as pessoas buscam essa qualidade de vida, poder trabalhar, poder estudar. E vamos aos estados mais populosos. Em primeiro lugar, nós temos São Paulo. Em segundo, temos Minas Gerais, seguido de Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Esses são os estados que possuem mais habitantes aqui no Brasil. E quais são os estados que têm menos habitantes? Vamos conferir? Roraima, Amapá e Acre. Esses 3 estados têm menos. Agora, vale lembrar, tá, que a região sul é a que concentra maior habitantes. E a gente tem em segundo lugar o Nordeste, seguindo também do Norte e Centro-Oeste, cada um com seus motivos. E eu trouxe para vocês algumas curiosidades. Primeira curiosidade: a expectativa de vida dos sulistas é bem maior do que a dos nordestinos. Pelas pesquisas, o pessoal que vive no sul do país vive mais do que a gente nordestino. A qualidade de vida é diferente. O saneamento básico, o modo de se viver, o modo de trabalhar é diferente. E isso influencia muito. Em um local que existe trabalhos mais braçais, que exige mais das pessoas, eles acabam não aguentando por muito tempo. Então, existe essa diferença entre o sul e o nordeste. O pessoal do sul, eles têm uma taxa de quem vive mais. A capital mais populosa do Brasil é Palmas, que fica lá em Tocantins. É a que tem mais gente habitando em relação à capital, tá? Não é estado. Porque em estado, o maior número é o de São Paulo. Relacionado à capital, vamos ter Palmas. E a cidade mais populosa é São Paulo, no estado de São Paulo, como eu acabei de comentar com vocês. A gente, quando costuma pensar em São Paulo, em Rio de Janeiro, logo vem à nossa mente que realmente é um lugar movimentado, é um lugar agitado, que tem muitas concentrações de pessoas. E não esqueça, sempre relacionado a oportunidades de emprego. As pessoas costumam ir para onde tem mais oportunidade, para onde elas possam viver melhor. E aqui no Brasil temos uma harmonia entre os sexos. 48% da população são homens, enquanto 51% são mulheres. Então estamos aí praticamente iguais, não tem tantas mulheres e tantos homens. Os números são bem parecidos entre si, são bem aproximados. Na zona urbana vamos ter 160 milhões de habitantes, enquanto na zona rural apenas 29 milhões. A expectativa de vida na zona urbana é bem melhor.
as oportunidades são bem melhores. Para se viver na zona rural, o principal trabalho lá é extrativismo, agricultura e pecuária. Então, é o trabalho de cultivar, de criar animais, de ter suas plantações, tá bem? E aqui, com relação às etnias, com relação à cor no nosso país, vamos ter aí 47% da população é considerada branca, 43% são considerados pardos, temos 7% negros, 1% considerado amarelos e 0,4% apenas indígenas. E é um número que assusta, né? Porque como eu comentei para vocês, se no início, aqui no Brasil, tinha tanto indígena, o povo daqui era indígena, atualmente esse número tem diminuído. A gente não encontra com indígenas na rua, o que deveria ser uma coisa comum, porque o nosso país, a base do nosso país é indígena. Mas infelizmente, devido a diversos acontecimentos, até perseguições e extinção desse povo, eles estão sumindo, não existem tantos, mas ainda assim temos diversas tribos indígenas no nosso país, com seus dialetos, que são a sua língua, o seu modo de falar e os seus costumes. Por isso que é tão importante para a gente manter a cultura viva, pesquisar, procurar entender quais são as músicas, as danças, as festas dos povos indígenas, para que essa cultura seja mantida, para que essa cultura também permaneça, tá bem? Então, vamos agora para o nosso grande desafio de hoje. Lembrando que hoje a gente aprendeu um pouco sobre número de habitantes do Brasil, como é que aconteceu, como é que esse número cresceu, quais foram os motivos, quais foram as regiões, as cidades que possuem mais pessoas e por que essas cidades têm tantas pessoas. Hoje eu vou precisar que você faça uma pesquisa e você vai pesquisar qual é o número aproximado de habitantes da cidade de Paulista. Está curioso para saber? Então você vai pesquisar. Aqui em Paulista, quantos habitantes tem aproximadamente? Quantas pessoas vivem em Paulista? Então faz essa pesquisa, tá? Anota direitinho e manda aqui pra gente, que na próxima aula de geografia eu vou mostrar aqui para vocês qual é esse número aproximado e aí você vai poder comparar se você acertou, se você chegou perto ou se você passou bem longe. Mas não esquece de cumprir aí o nosso desafio, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aguardo você para mais uma outra aula, tá certo? Um grande beijo e tchau, tchau!